Após muitos anos de trabalho na mesma empresa, o funcionário acaba sendo demitido e ele precisa lidar, né, com a angústia do desespero e também com a recolocação no mercado de trabalho, que às vezes, né, encontra algum tipo de dificuldade. Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje aqui com a psicóloga comportamental Elaine Ribeiro e também com o consultor de RH Mirtz Ribeiro. Bom dia a vocês, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada, bom dia. Essa realidade de idade para recolocação no mercado de trabalho, ela existe mesmo? Isso é real? Bom, eu acredito que sim, né? Ela é um preconceito que ainda meio que existe, mas a gente tem como passar por essa fase, né? Eu acho que não é um desafio impossível de se passar. Eu acho que é bem por aí. Eu vejo que hoje as empresas têm se colocado até na forma de observar também os profissionais nessa fase após 40 anos e tem havido um movimento contrário, que é o movimento de valorização desse profissional. Então, a gente também percebe que na contramão de valorizar apenas o jovem, existe também as empresas que olham para esse profissional pensando nele como alguém que é experiente, que é alguém mais estável até na forma de estar na organização, de fazer essa balança, né, entre a jovialidade e a experiência. Agora, acontece também que, às vezes, o funcionário fica tanto tempo na empresa, né, que ele acaba até confundindo um pouco, né? Ele acaba sendo mais empresa do que ele mesmo. E aí, quando vem a demissão, a pessoa acaba entrando numa situação de tristeza mesmo, de angústia, né? Parece que é uma perca tão grande que isso incomoda bastante, a ponto da pessoa se sentir vários sentimentos, assim, que acaba dificultando a sua volta. Como lidar com isso, hein? Bom, o tema está centralizado em cima da faixa etária a partir de 40 anos. Eu estou hoje com 38 e trabalhei por 9 anos numa instituição, com muita dedicação e me sentia parte da instituição. E quando eu saí, o sentimento da minha saída estava muito relacionado com essa questão, né, de mas e agora? Eu que me dediquei tanto tempo. E, na verdade, assim, é uma certeza que a gente tem que ter, né, de entrar numa empresa, uma hora você vai precisar sair, de alguma forma, ou por conta do tempo, ou por conta das mudanças. E a gente precisa aprender a lidar com essa situação. E confesso que, assim, é um momento que a gente não pode deixar tomar conta. Né? Então, rapidamente, aconteceu a saída, já tem que começar a se preparar para um próximo desafio e ficar pronto para o próximo desafio. Essa mentalidade que o trabalho não é para sempre, eu acho que realmente todos nós temos que ter isso em mente, né? Mas às vezes a gente acaba se envolvendo tanto, né? Como eu disse, às vezes até o emprego passa a ser mais ele do que ele mesmo, no sentido assim de privar de certas coisas por causa do trabalho, né? Essa confusão, às vezes, também acarreta sérios riscos, né, Elaine? Sim, o que a gente percebe é que se você pensa numa carreira, ela não pode estar focada apenas no trabalho, a sua vida não pode estar focada só no trabalho. Ter outras atividades que dão prazer é interessante, principalmente aquilo que a gente fala de planejamento de carreira. Porque é normal que a partir de uma certa idade você vai perdendo também o vigor físico, você já quer mudar a dedicação, você quer estar mais focado na tua família. Então é interessante você pensar desde de novo, né, pensando lá nos 40, mas o que eu vou fazer? Desde uma reserva financeira, até pensar se eu quero seguir uma carreira paralela, por exemplo, né, Dirce? Então, eu trabalho numa empresa em recursos humanos, mas eu gosto de artes, de trabalhos manuais. Então, essa pode ser uma segunda carreira? Pode. Né? Para que a sua vida não esteja focada só ali. Aquelas pessoas que são os workaholics, né, que trabalham demais, só pensam em trabalho, quando perdem grande parte do sentido da vida. Né? Então, o sentido da vida também está no dividir a sua vida em outras partes, para que isso seja, vamos dizer assim, melhor administrado. E não focar apenas na questão da idade, por exemplo, já estudei, já fiz a minha pós, já fiz, enfim... E parei de estudar. Então, às vezes, a falta de atualização é um grande erro para o profissional com mais de 40 anos.
Porque aí sim ele também perde valor, né? Não só a experiência, mas ele tem que estar atualizado. Agora, também se fazer de vítima não é o melhor caminho, né? Com certeza não. Forma alguma. Não. Você se colocar numa posição, é porque eu tenho 40 e já chegou a minha hora, então a gente fala que o mercado de trabalho ele não aceita vítimas. Você tem que ser proativo no sentido, eu preciso correr atrás daquilo que é meu. Então a carreira é sua, né? Então a carreira não é da empresa. Essa também é uma coisa que a gente sempre pensa. Mas a empresa não me atualizou, a empresa não me deu cursos. Não é a empresa que tem essa responsabilidade, né? É você, na construção da sua carreira profissional, que precisa pensar nisso. Ou se prender nisso, né? Culpar outros, né? E aí você acaba culpando tantas pessoas, o patrão, a empresa, enfim, e você acaba perdendo tempo nisso também. Exatamente. Agora, tem uma coisa que é interessante, que aí é uma forma já de a gente pensar de como transformar isso a favor. Né? É você dizer o seguinte, olha, eu realmente fui aquela empresa, eu vivi aquela empresa. E isso é uma coisa importante, é valorizado. Então, é deixar claro que eu posso ser da mesma quantidade de dedicação em outra empresa. Então, essa dedicação também é um fator que as pessoas procuram, porque hoje a rotatividade hoje das empresas também é muito grande. Os jovens, as pessoas do mercado de trabalho, elas se interessam por uma proposta, mas estão trabalhando já de olho em outras propostas. Quantas pessoas não estão empregadas e continuam se relacionando com agências de emprego para saber como é que está o mercado e encontrar uma nova oportunidade? E a empresa, às vezes, precisa daquele profissional que fala assim, não, eu preciso de gente que vai se dedicar. Então, se você tem esse perfil de dedicação, por que não vender essa imagem, né? De que você é uma pessoa que é capaz? Eu, por exemplo, estou hoje numa outra instituição e tento dar o mesmo perfil, que eu sou a mesma pessoa, a mesma dedicação que eu dei à empresa anterior, é o que eu estou oferecendo hoje para a minha empresa. E acredito que os resultados, eles vão acontecendo de uma forma muito positiva. E aí está um ramo também que é muito interessante para o pessoal a partir dos 40 anos, né? É você começar a pensar em não só trabalhar, mas pensar em formar os próximos. Porque a experiência conquistada nesse período também conta muito a favor. Agora, uma das reclamações é justamente essa, né? Que hoje as empresas acabam fazendo a substituição de pessoas mais velhas, que têm um salário maior, pelos jovens que estão se iniciando agora. Isso é real mesmo? É real. A gente percebe que existe isso sim, né? Tanto que uma pessoa que está fora de mercado e quer retornar, muitas vezes até é interessante que ela não se desvalorize com relação ao salário, mas até que pense que talvez ela não vá ganhar o mesmo valor, mas vai ganhar 10, 15, 20% a menos daquilo que ela ganhava, né? Mas como uma forma de reingresso é interessante. Por quê? Não é só a questão do salário, né? Mas todos os encargos que envolvem uma pessoa com mais idade, o plano de saúde. Então, ainda existem muitas empresas que pensam assim, uma pessoa de mais de 40 custa mais para a minha folha de pagamento, porém, existe esse outro lado. Você não pode pensar também só naquele custo direto, né, do quanto o funcionário custa para a empresa, mas o quanto ele agrega. Né? Então, é esse o segredo que muitas organizações já têm buscado e têm dado preferência até por esse profissional. Então, às vezes, a razão é essa. Porque, de fato, na folha de pagamento ele vai ter esse peso, mas se a gente fizer só esse olhar, a gente esquece que aquela pessoa tem um grande valor agregado. Agora, a competitividade, ela existe, né? Hoje tem muito mais gente no mercado, né? E isso realmente existe isso hoje, a gente não pode fugir, mas também a gente também não pode parar nisso, né? Não pode. Como você disse, qual que é a atitude de quem perdeu o emprego hoje? O que ela precisa fazer? A minha sugestão, eu sempre falo o seguinte, você tem que tentar diminuir aquela história do período de descanso. Eu trabalhei 10, 15 anos numa agora empresa, vou descansar uns 5 meses. vou tirar um período sabático, vou ficar 6 meses descansar, dedicar a família e tal. E aí, muitas pessoas não conseguem. Eu mesmo pensei em tirar férias de 3 meses, com 20 dias eu estava... Com 3, 4 dias, já estava começando... Eu lembro que eu sentei na sacada do meu prédio, eu olhava e falava assim, gente, olha quantos carros. E eu já trabalhei com seguro quando fui garoto, um dos meus primeiros empregos foi no ramo de seguros. Eu comecei a falar assim, olha, eu acho que eu vou começar a ver orçamento de seguro para todo mundo desses carros do condomínio. Eu falei, não, eu estou de férias, vou descansar. Então, é tentar diminuir esse período até para você não ficar muito tempo afastado do mercado. Reformular um currículo, né? Ter novamente um currículo bem elaborado e contatos.
temos que manter contato com os amigos, com as pessoas que estão realmente no mercado, para dizer, olha, estou disponível, já sabem do perfil, ó, sou aquele profissional dedicado, eu sou profissional, isso. O que aconteceu? O que me afastou do mercado? Ah, foi problema de atualização? Começa então a mudar a postura, vai buscar uma profissionalização, vai melhorar um aperfeiçoamento, e aí continuar próximo. Porque as oportunidades vão começar a aparecer novamente. Eu acho que essa é a minha sugestão nesse sentido. Porque muitos são os sentimentos, né, de quem perde o emprego, principalmente quando você o perde de repente, né? Mas é isso que tem que acontecer, né, Elaine? Não ficar preso aos sentimentos. Eu acho que assim, independente da mágoa que ficou ali do relacionamento com aquela empresa, às vezes fica isso, né? Eu fui demitido e eu saio com toda aquela raiva daquele lugar, mas essa não é a melhor postura, né? Transforma aquela raiva em algo produtivo. Então pensa assim, ok, eu tenho que continuar dando sequência na minha carreira, vou reorganizar e seguir essas dicas que o Mirtz acabou de colocar. Também pensar aqui, poxa, mas eu não tenho grana para me atualizar agora. Tudo bem, procure informação na internet, né? Quanta coisa rica a gente consegue ter. Vai ler uma revista, às vezes a gente está defasado de informações também, né? E procure ser ativo. Pega e vá atrás, espalhe os teus currículos, procure oportunidades. Às vezes essa perda do emprego com os 40 anos pode ser uma grande virada para você dar uma mudada total na tua vida, né? Transformar, às vezes ser um porta a porta de algum tipo de produto, trabalhar com venda direta. Eu descobri que uma mulher que está em casa nos acompanhando descobriu que quer dar mais atenção para a família. E ela é uma excelente cozinheira. E passa a cozinhar em casa e vender os seus pratos. Ótimo. Às vezes vai ganhar mais do que ficando numa empresa 8 horas por dia e vai ter a mesma satisfação. Então, é um momento de repensar também. E eu acho que aí até a idade vai ajudar, porque é uma fase mais madura também da vida, não é? Com certeza. E essa questão é importante que, às vezes, com essa oportunidade que a gente tem de pensar, de se reconstruir, de repente vem aquela situação de você falar assim, não, então agora eu vou para um outro caminho, eu vou para aquilo que eu gosto de fazer e que eu realmente tenho o maior prazer em fazer. E aí eu acho que é aquela história do arrume um trabalho que você gosta de fazer. Até porque a vida vai se esforçando a assumir por causa dos filhos, enfim, e você acaba não estando na sua profissão aquela que você sonhou. Exatamente. Pode ser a grande oportunidade. Existem oportunidades que a gente nunca pensou. Eu nunca pensei em trabalhar no supermercado, mas você olha e fala assim, nossa, tem um processo que eu poderia contribuir. Experimenta conversar e perguntar como é que funciona e tal. Olha, por que a gente não pode dar uma sugestão e, de repente, falar assim, olha, se apresentar como voluntário, como profissional, até para essa condição que passou na reportagem do trabalho temporário, de repente, e conseguir, então, atuar numa área onde você consiga contribuir com a sua experiência, que eu acho que é a grande valorização. Eu acho que é uma das oportunidades, né? Várias dicas importantes. Falou também do compromisso, né, dessas pessoas que já trabalharam há mais tempo, dessa responsabilidade que não falta ao trabalho, enfim, né? Esses são os valores. Na verdade, se você vai se vender nessa nova possibilidade, nessa entrevista, você pode apresentar isso, o seu comprometimento, né? Aquilo que você fez, aquilo que você carrega de experiência, né? E algumas áreas, além dessas colocadas também na reportagem, a gente pode pensar nas áreas de call center, de fato, supermercados pegam muito, a área de alimentação, né? As redes de lanchonetes que você vê, que hoje estão contratando pessoas acima dos 40 e que tem, enfim, muitas chances aí no mercado. A gente tem que procurar e ser ativo, né? Ser proativo. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas dicas. Eu acho que quem está em casa vivendo essa situação foi muito bem auxiliado nessa manhã. Muito obrigada, viu?